Olá, galerinha do quinto ano, bom dia! Vamos para mais uma aula. Hoje iremos falar sobre palavras primitivas, derivadas e compostas. Livro de português, páginas 23 a 33. Formação de palavras. Palavras primitivas e derivadas. As palavras primitivas são aquelas que na língua portuguesa não provêm de outra palavra. Exemplo: flor, pedra, dente. As palavras derivadas, por sua vez, são aquelas que provêm de outra palavra. Exemplo: floreira, pedreira, dentista. Palavras simples e compostas. Antes de estudarmos as palavras simples e compostas, é necessário compreender o que é radical. O radical é o elemento que funciona como a base do significado das palavras. Observe o exemplo: certeza, incerteza. As palavras simples são aquelas que possuem somente um radical. Exemplo: beleza, tempo, cavalo. As palavras compostas, por sua vez, são as que possuem em sua estrutura mais de um radical. Exemplo: automóvel, passatempo, cavalo marinho. Famílias etimológicas. As palavras que possuem o mesmo radical são chamadas de famílias etimológicas ou palavras cognatas. Então, no caso dos exemplos pedra e pedrinha, são palavras da mesma família. Processo de formação das palavras. Derivação. De modo geral, o processo de derivação consiste em formar palavras novas, derivadas, a partir de outras já existem primitivas, por meio da anexação de afixos, prefixos e sufixos. A derivação pode ser prefixal, sufixal ou parasintética. Derivação prefixal ou por prefixação. A palavra nova é formada por meio de acréscimo de um prefixo a um radical. Exemplo: desligar refere-se pré-histórica. Vejamos a seguir alguns exemplos de prefixos e seus respectivos sentidos. Derivação sufixal ou por sufixação. A palavra nova é formada por meio de acréscimo de um sufixo a um radical. Exemplos: jogador, boiada, realizar. Os sufixos, a depender da classe gramatical das palavras que formam, dividem-se em normais, formam substantivos e adjetivos, verbais, formam verbos, adverbial, em português, mente é o único sufixo formador de advérbios. Derivação parasintética ou por parasintese. A palavra nova é formada por meio do acréscimo, ao mesmo tempo, de um prefixo e de um sufixo a um radical. Exemplo: alistar, entardecer, desalmado. Composição. Falamos em composição quando dois ou mais radicais ou palavras são unidos para formar uma nova palavra. A composição pode ser de dois tipos: composição por justaposição. Os radicais ou palavras são unidos sem que haja alteração fonética. Exemplo: girassol, couve-flor, televisão. Composição por aglutinação. Quando os radicais ou palavras são unidos, ocorre alteração fonética. Exemplo: água ardente, água mais ardente, embora, em mais boa, mais hora. Fidalgo, filho mais de algo, ou seja, filho de uma família nobre. Exercícios. Livro de português, páginas
A33. Beijo, crianças. Até a próxima.